Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro aqui. É só... Ó, uma luz batendo aqui. Oh! O nome dele é Criacionismo, Verdade ou Mito. O autor é Ken Ham. Eu não sei. Ele é da Austrália. Então, se ele é australiano, é Ken Ham mesmo. Que se fala o nome dele. Ele... O que ele é? Bacharel em Ciência Aplicada, com ênfase em Biologia Ambiental. Que legal. Ele tem um vasto currículo aqui. E vamos lá. A editora é CPAD, uma editora que eu gosto também. Tenho alguns livros da CPAD aqui em casa, já li bastante. E assim, você deve estar se perguntando, meu Deus, que bagunça, o que é isso, esse colorido de coisas? É porque dessa vez eu resolvi fazer diferente do que os outros livros que eu costumo fazer. Porque os outros livros, geralmente, eles têm um conteúdo uniforme, mais uniforme, né? Então, por exemplo, igual eu falei aqui já do livro de Esther. A Dora tá chegando aqui, ela vai derrubar meu celular. Do livro de Esther, eu já falei, e todo livro, então, vai falar sobre Esther, sobre a história dela. Então, eu escolhi um post que combina com a capa. Nesse caso aqui, esse livro ele fala de muitos assuntos variados e, claro que eles estão conectados entre si no sentido de que todos são sobre criacionismo, sobre ciência, etc, etc. Porém, uma hora ele tá falando, tipo, do carbono 14 e de dinossauros e fósseis, e outra hora ele tá falando de Adão e Eva, e outra hora ele tá falando sobre... Deixa eu pegar aqui um exemplo. Sobre a Arca de Noé, e aí ele fala da Era do Gelo e dos ETs e dos OVNIs. Então, assim, né? Fica um pouco diferente. Por isso eu marquei os assuntos diferentes por cores diferentes. Eu gostei do livro muito, porém eu demorei muito pra ler. Assim, eu achei que às vezes ele é um pouco, eu não vou dizer prolixo, mas talvez um pouco repetitivo. Tipo, ele fala uma coisa num parágrafo, eu já entendi o que ele falou, mas aí ele passa mais 3 parágrafos repetindo, tentando meio que explicar, talvez de uma forma mais análoga, mais lúdica, mais minuciosa, o que ele já falou no primeiro, mas eu já tinha entendido. Só que eu não tinha como pular os parágrafos, porque eu não sabia se ia ter alguma coisa de nova ali, então eu tinha que ler. Então isso eu acho que tornou a leitura um pouco cansativa, como se você estivesse escutando a mesma coisa várias vezes, por isso. Outra coisa que eu achei, que em alguns pontos que eu vou falar agora, talvez tenha críticas. Eu achei que em alguns pontos não tem tanta tese científica assim. Vou explicar. Eu acho que o foco desse livro, o interessante desse livro, era dar respostas com base na ciência para coisas que a Bíblia fala. Não que quem acredite na Bíblia precise de uma comprovação científica para acreditar naquilo. Se você acredita na Bíblia, você tem fé e você acredita que tudo que está escrito ali é verdade. Ok, mas é muito legal, principalmente quando você é de uma área de ciências biológicas, por exemplo, que é o meu caso, você pegar e entender, encaixar as leis da ciência que você estuda, por exemplo, na faculdade ou até na escola, e você vê como na Bíblia dá certo, sabe? Ou de repente entender algumas coisas. Por exemplo, eu sempre quis entender os dinossauros, porque os dinossauros são inegáveis, tem os fósseis, mas não tem nada na Bíblia sobre eles. Era o que eu achava. Na verdade, tem sim. Então, esse livro veio para fazer esse link entre a ciência e a Bíblia. Então, eu achei que tem algumas partes aqui que ele dá alguns argumentos que, assim, tá, legal, esse argumento eu acredito, mas se eu pegar uma pessoa que não acredita na Bíblia e eu quiser falar pra ela, ela vai falar, não tem nenhuma base científica isso. Então, eu particularmente achei que alguns trechos, poucos, não foram bem pautados cientificamente. Mas, gente, isso é o mínimo do livro, porque vamos colocar aqui 90 e
95% do livro foi sim pautado com informações científicas, tá? Muito interessantes, muito legais. O livro tem algumas ilustrações para explicar, muito legal. Eu acho que é um livro essencial para você que é da área da ciência, da área de biologia. Não que outras pessoas de outras áreas não possam ler, não é isso, mas eu acho que se você trabalha com ciência e você é cristão, você precisa ler esse livro. Vai dar um pouquinho, talvez, pra você não tanto, talvez foi só pra mim que eu tive essa dificuldade em alguns pontos. Às vezes eu sentia muito sono quando tava lendo umas partes, mas enfim, por mais que dê algum trabalho, se der algum trabalhinho de ler, eu acho que vale a pena o esforço, porque o conhecimento adquirido é muito bom, muito interessante. E, gente, fala sobre os dinossauros, eu achei incrível entender sobre os dinossauros. Tipo, pra mim, eu acho que se você não quiser ler o livro todo, você tem que ler o capítulo, pelo menos, dos dinossauros. Eu acho que é o capítulo 14, eu não tenho certeza. Meu Deus, é muito legal você entender como os dinossauros realmente fizeram parte. Ah, não, é 24, não é 14, é 24 o capítulo dos dinossauros. Então, caso você esteja com um livro aí, você pode ir direto para a página 311 e ler sobre os dinossauros. Mas lê tudo, sério, porque vale a pena, é incrível. E fala, inclusive, sobre... tem um bônus, um apêndice, chamado Como Podemos Usar os Dinossauros para Propagar a Mensagem da Criação do Evangelho. Gente, não é incrível a gente usar isso a nosso favor? Muito bom, né? Então, tem um glossário muito interessante ao final do livro. Então, se você de repente não entende muitos termos técnicos, não se desespere, porque o livro em si já não usa muito termo técnico, e o pouco que usa tem um glossário aqui pra você entender, tem bastante coisa. Gente, eu recomendo esse livro, eu acho muito legal. Pra você que é ligado nessas coisas de veganismo, vegetarianismo, quem escolheu esse estilo de vida é muito interessante também. Entender como que Deus criou o homem, o que era pro homem comer desde o começo. Então, fica a dica desse livro maravilhoso. Eu não sei indicar um lugar pra comprar, porque na verdade a minha mãe comprou esse livro há muito tempo atrás. Eu acredito que foi em alguma livraria física, porque pelo tempo que ela comprou esse livro, a minha mãe não fazia compras na internet ainda na época. Não tem nem data. E ela meio que abandonou o livro, mas aí eu peguei. E isso faz muito tempo. Só que aí eu só fui pegar agora, porque agora que eu fui me interessar por isso. Então, procura aí, fica a dica. Criacionismo, do Ken Han, da editora CPAD. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários que eu vou adorar responder. Tchauzinho.